você falou da nossa Bertioga. A isso questão do monitoramento também é muito importante, a preservação e o crescimento ordenado. E o Ronaldo do Patrocínio está aqui com a gente, também é coordenador de operações do DOA, vai falar um pouco desse trabalho que é feito para que a gente possa manter o ordenamento da nossa Bertioga. Ronaldo, obrigado também pela presença, seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço aí, Magri, agradeço aí pela oportunidade, obrigado aos telespectadores que estão nos assistindo. E o Capitão Castro colocou aqui uma questão, né, a questão do turismo. E a gente tem visto o crescimento, né, um crescimento até exponencial, e em várias manchetes a gente tem acompanhado que Bertioga é uma das cidades que mais crescem no litoral, né. Capitão Castro, que a gente trabalha, né, lado a lado, a questão do crescimento, mais importante do que o crescimento, é o crescimento ordenado da cidade. Não tenha dúvida. E é dentro dessa pauta do crescimento ordenado que a gente vem trabalhando, né, no controle de operações, e a gente tem desenvolvido um trabalho interessante aí na questão do crescimento desorganizado, da questão de invasões. A gente tem feito um trabalho bastante interessante, as estatísticas aí, os números não nos deixam mentir. Verdade. E a gente tem que valorizar, Castro, Ronaldo, a questão do desenvolvimento de fato organizado, monitorado, para que a cidade não sofra com isso. Porque não adianta, a gente vê muitas manchetes, dados específicos de órgãos oficiais aí de estatística e tal. A Bertioga é a cidade que mais cresce em população. Não vejo vantagem nenhuma nisso. Principalmente porque a estrutura não é cabível e a forma como cresce é a forma irregular. O crescimento da população para situações irregulares, o que causa um dano até mesmo pelas ações que são praticadas pelo poder público. Por quê? Um crescimento desorganizado, desordenado, acaba dando estrangulamento nos próprios públicos, como as unidades de ensino, a saúde, o próprio trânsito, a própria segurança. Então, quer dizer, é necessário que haja, de fato, um ordenamento para que tudo isso seja saudável, não é, Castro, Ronaldo? Queria a opinião de vocês sobre isso também. A amostragem do nosso... Capitão, tem uma questão que a gente sempre comenta, né, que é a questão do desenvolvimento de uma cidade, como eu falei aqui inicialmente, né. Serginho, a gente não tem como frear o crescimento de uma cidade. Sim. Quem breca o crescimento de uma cidade? Ninguém consegue. Mas tem dois aspectos que precisam ser abordados de maneira diferente, que é a questão do desenvolvimento saudável, do desenvolvimento sadio, né, que é a questão coordenada, né, desse crescimento, só que tem aquele crescimento desordenado, que é o maléfico, aquele que traz resultados nocivos para a cidade. Com certeza. E o que acontece? Logo no slogan de campanha do presidente Bolsonaro, que é bastante afeto aqui do nosso capitão, meu também, né? A gente tem muita empatia aí pelo governo do presidente. E uma das campanhas, um dos temas de campanha dele era a questão ambiental. E ele falava e ele fala ainda, prega que essa limitação que foi colocada, que foi imposta ao Brasil, em particular aqui em Bertioga, a gente tem boa parte, eu acho que 85% ou 90% do território do município, né, em preservação. De qualquer forma, isso limita o crescimento da cidade. Verdade. Mas limita em qual sentido? Em todos. Por quê? Porque você não consegue instalar aqui, por exemplo, uma indústria. Por quê? Por conta da limitação ambiental. Mas tá bom, a gente não pode colocar aqui uma indústria porque tem essa limitação. Estou dando aqui um exemplo, né, Sérgio? Mas caberia outros exemplos. No entanto, a gente não instala uma indústria por conta dos resultados nocivos que poderia trazer ao meio ambiente, mas a gente não pensa no efeito reverso disso. A gente não pensa que a instalação de, por exemplo, uma indústria traria empregos para as pessoas. Economia. Tá, não estou defendendo aqui o desmatamento, vamos deixar isso bem claro. Mas aí quando a gente pensa que a falta de emprego leva pessoas para as partes mais periféricas e esse é um efeito cascata natural, a gente pensa, olha, a gente não instala uma indústria ou qualquer tipo de empreendimento para preservar o meio ambiente. No entanto, a gente não olha que esse desmatamento, que esse prejuízo ambiental, ele vai acontecer de outra forma. Qual forma? As pessoas vão invadir.
as pessoas vão morar de forma informal, as pessoas vão trazer uma degradação para o meio ambiente até maior do que aquela que, se fosse instalada qualquer outro tipo de empreendimento, traria. Então a gente não consegue dimensionar o que o presidente prega. Ele fala assim, não, ninguém quer desmatar o Brasil. A gente só quer dar possibilidades de desenvolvimento, que é isso que foi pregado desde o começo, mas que a maioria não entendeu ou não quis entender. Deturpa. É isso. E a situação que a gente tem hoje no município é o crescimento, que não é só exclusivo de Bertioga, capitão, né? A gente acompanha em algumas reuniões, o litoral inteiro sofre com esse problema, Sérgio. E o que acontece? Com isso, a gente tem o efeito cascata, o qual a gente combate ainda com muita dificuldade, mas combate de maneira bastante competente aí, mas a gente precisa dar mais notoriedade a esse aspecto. A gente precisa trazer investimentos. Ah, mas a questão ambiental, eu em particular tenho um apreço pelo meio ambiente, né, até pela área que eu estou, né, que é uma área até natural, né, estou fazendo um mestrado em Direito Ambiental, mas eu não sou ativista, confesso. Eu confesso que a cidade ela tem que crescer e ela tem que crescer da maneira mais saudável. E como é que cresce com maneira mais saudável? Com políticas de incentivo, com instalação de empreendimentos que, ainda que tragam uma mínima degradação, mas dê condições daquele que invadiria poder trabalhar e pagar um aluguel. Agora eu pergunto, não existe a possibilidade de trazer para Bertioga indústrias não poluentes? Toninho Rodrigues já esteve aqui, há tantos anos falou a respeito dessa possibilidade, aí não digo há tantos anos que ele esteve aqui, há um bom tempo ele esteve aqui, falou da possibilidade de pôr, sim, instalar nessa cidade, empresa. Você oferece um benefício fiscal para essas empresas terem um atrativo de vir para Bertioga e entra no que o Ronaldo acabou de falar, o Castro, que eu estava prestando atenção, e é uma lógica muito coerente a questão da geração de emprego, a questão de sustentabilidade econômica financeira, o que evitaria do cidadão precisar invadir áreas periféricas para a sua sobrevivência. Então seria um contraponto de tudo isso, que quem ganha, na verdade, com tudo isso é a cidade. O cidadão vai ter condição de morar, de fazer sua manutenção da sua família, vai gastar na cidade, vai ser um benefício para todos. Não é possível trazer uma indústria não poluente para essa cidade? O que acontece que isso não acontece? Né? É interessante. Só para complementar aqui, Serginho. É interessante esse ponto de vista, Ronaldo. Muito interessante. E olha o que acontece. A gente tem aquele efeito cascata, né? No sentido de que há uma invasão, vai lá o meio ambiente combate, em algum momento surge uma ideia política de fazer um espaço vertical para tirar essas pessoas desses assentamentos e levar, como que está acontecendo agora lá no Jardim Rafael. Tá, mas ainda não resolveu o problema. Por quê? Porque essas pessoas que vão ser instaladas naquele local, naquela habitação vertical, elas vão continuar sem emprego. Exato. E aquele local da onde elas foram desalojadas estará recuperado, capitão. Como a gente já fez ali em Vicente Carvalho 2, né, aquela questão da recuperação depois daquela reintegração, a gente recupera o local, né, está lá recuperado. Aí a gente vai para essa questão, né? Aí essas pessoas que foram retiradas desse local vão para construções, né, formais, verticais, como está acontecendo no Rafael. Tá, mas depois, essas pessoas sem emprego, elas podem ter esse imóvel reintegrado por falta de pagamento, ou o que é muito comum, vender. Elas vendem porque não conseguem pagar suas mensalidades, por mais simples que seja, por mais pequenas que mais sejam barato. Essas parcelas, elas acabam vendendo. E para onde que elas vão voltar? Vão voltar para o Vão voltar, se não para aquele, para outros. E o problema fica sempre no círculo vicioso. Né? É cíclico. E a questão é bem lógica. Por quê? A falta de emprego, a falta de emprego, provocada até por esse crescimento exponencial desordenado, a gente vai ter esse problema sempre esse problema cíclico. Complicadora essa posição. Bem Não, colocado, uma Ronaldo, visão, totalmente lógico bem, dentro bem realista, né? da sua posição. Então, por isso que a gente precisa trabalhar. Mas parece crônico isso aí. Por isso que a gente precisa trabalhar. Tem como. Obrigado, Ronaldo. Faça aí Obrigado, suas Serginho. considerações. Obrigado, Serginho, pela oportunidade. A todos os telespectadores a gente também deixa o nosso agradecimento. E estamos aí, estamos à disposição da população. Nosso número 3317-7073.
no que pudermos ajudar, a gente está à disposição da população, tá bom? Obrigado. Castro.